e fala também sobre o Neymar. De saída do Al Hilal, você vai se surpreender com o possível destino do atacante. Valentim Gomes, ex-alvo do Cruzeiro, pode pintar no Flamengo? Falo sobre saída no Flamengo, tem jogador sendo oferecido para vários clubes e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a chance de o Flamengo contratar um zagueiro que quase foi parar no Cruzeiro. Eu me refiro a Valentim Gomes. Argentino de 21 anos de idade, capitão do Vélez Sarsfield e campeão da temporada passada no futebol argentino. O Cruzeiro desistiu de forma oficial do Valentim depois de o Vélez fazer uma série de novas exigências. Foram 3 acordos fechados e em todos esses casos o Vélez pedindo mais dinheiro. O último dos valores fechados era de 10 milhões e 900 mil dólares. Tem um site que cobre o Vélez de perto lá na Argentina afirmando que o Flamengo entrou na parada e topa bancar entre 7 e 8 milhões de dólares. Esses 8 milhões de dólares hoje equivalem a mais ou menos 48 milhões de reais. Que o Flamengo busca um zagueiro, isso não é novidade, foram duas saídas para o setor. O Davi Luiz, que não teve seu contrato prorrogado, e o Fabrício Bruno, vendido por 7 milhões de euros para o próprio Cruzeiro. Importante completar, só para falar um pouquinho sobre o Valentim Gomes, tratado na Argentina como o principal jogador da posição, até por conta de toda a idade, é também disputado pelo River Plate, embora imaginemos que seja difícil que o River alcance tais cifras. Só para completar, contei no vídeo da manhã dessa terça-feira que o Valentim Gomes ganha apenas 40 mil reais por mês. E teria a chance de praticamente multiplicar por 10 seus vencimentos, até por isso se irritou bastante com a não definição em relação ao Cruzeiro. As últimas do Flamengo. Rubro-Negro tem negociações com o Jorginho, isso já é sabido, mas chama atenção o salário dele no futebol inglês. Com a camisa do Arsenal, o Jorginho tem direito a 3 milhões de reais mensais. A saideira sobre o Fla, o Zenit sinalizou com uma nova oferta por Wesley, lateral direito, rubro-negro, oferta acima de 25 milhões de euros. Resta saber se o Flamengo vai aceitar ou não essa oferta. Bora falar agora sobre Neymar. Meu telefone tocou e do outro lado da linha uma pessoa próxima ao Neymar assegurando que na semana que vem o contrato com o Al Hilal será rescindido. O vínculo entre Neymar e o time saudita só se encerra em junho. Mas houve um acordo para a rescisão do contrato de forma antecipada e o Neymar ficará livre no mercado. Há quem garanta que ele já tem destino fechado o Inter Miami. Quero avançar nessa história. São 4 clubes americanos dispostos a contratá-lo, entre eles o Inter Miami, que tem como grande lobby as presenças de Lionel Messi e Luizito Soares. Mas essa pessoa próxima ao Neymar, que conversa com ele com bastante frequência, me contou que não se surpreenderia se o destino do Neymar for o Santos, ainda que seja por uma passagem mais rápida para que depois sim ele vá jogar nos Estados Unidos, faria o final da recuperação física, ele já está praticamente recuperado da última lesão muscular, algo natural para alguém que ficou praticamente um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho, jogaria alguns meses no Santos para se mudar depois para os Estados Unidos. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Hora de falar sobre o Flamengo que está buscando interessados pelo atacante Carlinhos, jogador que disputou a primeira rodada do Campeonato Carioca e será assim até a volta dos titulares, mas que não fica para o restante do ano, não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz. Carlinhos que havia sido contratado no Nova Iguaçu e até aqui não prosperou. O Vitória da Bahia, um time mexicano, um time chinês, além de Estoril e Rio Ave, foram clubes que conversaram com o Flamengo e com o staff do jogador. O Flamengo nem vai criar muitas dificuldades, a ideia é buscar espaço para o Carlinhos fora do rubro-negro. Só para completar o noticiário do Fla, rubro-negro rejeitou nas últimas horas uma proposta do Zenit de 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Wesley, lateral direito, que pode sair, mas somente por cifras a partir de 20 milhões de euros, esses 7 milhões de euros muito abaixo daquilo que o Flamengo pede, ainda que a gente considere que é apenas por metade dos direitos econômicos. A saideira do Fla, o Conselho Deliberativo Rubro-Negro aprovou o contrato com a Shopee, que estampará sua marca na manga do uniforme, 12 milhões de reais por ano, além de 5% do valor conseguido no canal de vendas da Shopee. Bora falar agora sobre o Flamengo que anunciou a contratação de Juninho. Notícia que você soube primeiro no canal do Nicola.
O Flamengo fez toda a divulgação de gols do Juninho com a camisa do Karabag e termina esse vídeo com o atleta vestindo a camisa rubro-negra. Também já havia contado nas minhas redes sociais que o Juninho vestirá a camisa 23, que pertencia até outro dia a Davi Luiz. Salário na casa dos R$500 mil por mês, 4 anos de contrato. O Flamengo vai desembolsar 5 milhões de euros para o Karabag em 2 parcelas, a primeira vista, a segunda na metade do ano. Só para completar sobre Juninho e Flamengo, a primeira declaração dele como atleta do Fla, abre aspas, quero que vocês saibam que estou muito feliz de estar aqui e espero representar toda a nação da melhor maneira possível, fecha aspas. Com informações do Flamengo, é claro, e no vídeo de agora nós vamos falar valores que o Danilo, jogador atualmente na Juventus, recebe por temporada. Nessa consulta que o Flamengo fez após ele ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo obteve os valores. Quanto custaria, mais ou menos, o Danilo, ou quanto ele recebe atualmente na Juventus, equipe italiana, que ele tem contrato até o meio da temporada. Inclusive tem uma cláusula, sabia? Que ele pode renovar o contrato com a Juventus. Não é com certeza que ele ficará livre, não. A gente vai trazer essas informações e tem vários jogadores sendo oferecidos ao Flamengo. Eu obtive alguns nomes e vou trazer para vocês aqui. Vou dar um spoiler. Um nome é argentino e quase fechou com o Cruzeiro antes do Fabrício Bruno. E outro jogador atua aqui no futebol brasileiro, na Série A. E quase foi contratado pelo Botafogo, rival do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, antes de falar de Flamengo, parece até que o scout do Botafogo é a torcida do Flamengo. Porque todo nome que é especulado pela torcida ou que a torcida pede, o Botafogo contrata ou tenta a contratação. Óbvio, não estou generalizando todo nome, não leve no literal da palavra, mas vários nomes. Vou dar um exemplo. Luiz Henrique fez sucesso com a camisa do Botafogo, começou com o interesse do Flamengo. Guti Fernandes, jogador que a torcida do Flamengo estava pedindo aí, Botafogo está tentando a contratação. Entre vários outros, a bola da vez, sabe quem é? O Wendel, volante do Zenit, aquele mesmo Wendel, que tanto cavou para jogar no Flamengo e não conseguiu. O Zenit nunca liberou o Wendel para jogar no Flamengo. Agora, o Botafogo abriu negociação e está tentando a contratação dele junto ao Zenit. O jogador topa jogar no futebol carioca, vê com bons olhos, mas é aquele mesmo problema de sempre. O Zenit vai liberar? O Botafogo está tentando. Uma curiosidade, vocês lembram do atacante Lincoln? Aquele Lincoln que subiu ao profissional junto com o Vinícius Júnior, que inclusive para o Reinaldo Rueda, o Lincoln teria mais sucesso no futebol do que Vinícius Júnior. Pois é. O Lincoln, com 24 anos, está de volta ao futebol brasileiro. Ele fechou com o Atlético, não é o Atlético Mineiro, não. É o Atlético de Minas Gerais, clube lá de Minas Gerais. Lincoln, para quem não sabe, óbvio que vocês sabem, é cria do Flamengo, era jogador tratado como joia, enfim, fenômeno. Foi vendido ao Vissel Kobe do Japão, foi emprestado ao Cruzeiro, depois retornou ao Vissel Kobe. Em 2023 ele estava no Al-Tak da Áustria e agora vai para o Atlético. Falando agora de Flamengo, o Michael deu uma entrevista coletiva muito bacana lá nos Estados Unidos. Os jornalistas que estão presentes lá acompanharam. Tenho 2 declarações dele muito boas. Abre aspas, não penso em ser titular, ser o melhor, ser o artilheiro, ser o líder de assistência. A única coisa que eu penso é em ganhar. Se eu tiver que ficar no banco, jogar 5 ou 10 minutos e ganhar, eu vou ficar muito satisfeito. E a outra declaração que eu vou ressaltar dele, que ele falou, se eu tivesse que falar algo pro Michael de 20 anos atrás, faça terapia. Pois é, muita gente acha bobagem, mas isso aí ajuda demais. Sobre a primeira declaração dele, eu fico na dúvida se isso é zona de conforto ou humildade. De verdade, eu não consigo pensar dessa maneira. Se eu fosse jogador, na verdade, eu penso assim como ser humano. Eu quero sempre fazer o melhor. Eu, no lugar dele, eu pensaria sim ser titular. Ele tem que brigar pela titularidade. Eu, no lugar dele, eu pensaria sim ser artilheiro. Ele tem que fazer gol, ele é atacante. Eu, no lugar dele, eu pensaria sim dar muitas assistências. Não tem isso de, se eu ficar no banco 5, 10 minutos, pra mim tá bom. Eu não fico satisfeito. Mas ele tem uma forma de pensar e, obviamente, eu respeito. Galera, o Juninho, atacante, vocês já sabiam que era jogador do Flamengo, foi anunciado hoje. Eu trouxe a informação que ele já havia assinado o contrato e ele escolheu o número 23 para jogar no Flamengo. E eu perguntei para pessoas do Flamengo por que ele escolheu o 23 e as pessoas que acompanham a carreira dele confirmaram por conta da filha, a data de nascimento da filha Olivia. Olivia, é isso, espero que eu não tenha errado. Enfim, Juninho, peço desculpa se eu errei, mas Olivia foi o que me passaram aqui. Pode ser Lívia somente, enfim, mas foi o que me passaram Olivia, mas foi uma homenagem por conta do dia do nascimento da filha dele. Então, parabéns ao Juninho, chegando com muita humildade, sem muita pressão, sem muita expectativa. Torço muito para que ele tenha muito sucesso com a camisa do Flamengo, porque parece ser uma pessoa extraordinária, um ser humano incrível. Todo mundo elogia bastante o Juninho, sobretudo fora das 4 linhas. Vamos falar agora do Danilo, galera. Pois é, a gente trouxe a informação aí recentemente que ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo fez uma consulta, não tem nenhuma negociação em andamento, nada, não tem tratativas em andamento, pelo contrário, o único clube que fez proposta oficial, e eu confirmei isso com os empresários do atleta, foi o Santos, fez uma proposta oficial para ter o Danilo, hoje com 33 anos, o Danilo não descarta o retorno ao futebol brasileiro, está priorizando a Europa, ficar na Europa, ele ainda tem proposta do Napoli, tem proposta também do Olympique de Marseille, mas, obviamente, depende muito do que ele quer para o futuro dele, voltar ao futebol brasileiro, continuar na Europa, ele vai tomar essa decisão. Perguntei aos empresários, Flamengo fez proposta ou só o Santos? Não, só o Santos fez proposta, o Flamengo não fez nada, não tem nenhum movimento do Flamengo, mas quando ele foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo soube dos valores que ele recebe atualmente. Ele ganha por ano 5 milhões e meio de euros net, ou seja, livre de impostos. Gente, fazendo uma conta rápida, vamos lá, deixa eu pegar a calculadora aqui, vamos lá. Ele ganha 5 milhões e meio, certo? Vamos botar aí o euro 6,20. O euro hoje 6,20.
por ano, livre de imposto. Ele ganha 34 milhões. Estou arredondando aqui, tá? 34 milhões. Vamos dividir aí por 13, porque tem o 13º. Então ele ganha cerca de 2 milhões e 600 mil reais, botando na cotação de real. Gente, é muita grana. Para ele aceitar jogar no Flamengo, ele teria que reduzir drasticamente o salário dele. Menos da metade. Óbvio, ele continuaria ganhando muito. Óbvio, ele teria direito a luvas. Mas é muita grana, pessoal. É muita grana. Vale a pena? Isso quem tem que avaliar são os dirigentes. Não sou eu. Eu acho que o Danilo no futebol brasileiro, jogando de zagueiro, ia performar muito bem. Inclusive, poderia chegar ao Flamengo para brigar pela titularidade. Sem problema algum, brigar pela titularidade. Acredito eu que o Felipe Luiz gosta do futebol dele. Acredito eu que o Alexandre já deve ter conversado com ele, porque eles são extremamente amigos. Jogaram no Santos juntos, jogaram no Porto juntos, jogaram na Juventus juntos, na seleção brasileira. O Alcaraz também jogou com eles na Juventus, eu tenho certeza que eles já conversaram sobre esse assunto. Agora, só depende do Danilo. Porém, ele tem uma cláusula, que se ele jogar 50% das partidas da Juventus na temporada, pode renovar até 2026. Ainda tem isso. Será que a Juventus vai querer renovar? Ele vai querer renovar? Ainda tem isso. A temporada ainda não acabou, ele ainda pode atingir essa meta aí em contrato. Enquanto o Flamengo busca zagueiros, vários nomes são oferecidos, o que é normal, tá, gente? O trabalho dos empresários é esse, é oferecer, é fazer a roda girar dentro do futebol. Os empresários precisam trabalhar. O Fabrício Bruno foi vendido ao Cruzeiro porque inicialmente o André Cury ofereceu ele ao Cruzeiro. E deu tudo certo. Hoje ele está lá no Cruzeiro. E vários nomes estão sendo oferecidos ao Flamengo. Um deles, vamos lá. Um vocês já sabem que foi o Kaique Rocha, que foi oferecido justamente pelo André Cury na negociação do Fabrício Bruno. Ele falou, beleza, a gente tira o Fabrício, eu consigo trazer o Kaique, vocês topam? Não, o Flamengo não quis. Outro nome oferecido, David Ricardo, do Ceará. Esse jogador, o Botafogo tentou a contratação e não conseguiu até o momento. Dizem que é um jogador muito qualificado, jovem, enfim, tem muito potencial, está atualmente no Ceará. Outro nome que foi oferecido ao Flamengo, mas isso é muito caro, assim, não tem como o Flamengo fazer esse investimento agora, pelo discurso da diretoria desde quando chegou. Valentim Gomes, jogador do Vélez, que quase foi pro Cruzeiro, o Cruzeiro ia pagar 10 milhões de dólares para ter esse jogador, muita grana, mais de 60 milhões de reais na cotação de hoje, e no fim das contas não deu certo, porque o Vélez a todo momento ficava fazendo exigências. Chegou uma hora que o Cruzeiro desistiu e pagou à vista para ter o Fabrício Bruno, mas o Valentim Gomes foi oferecido ao Flamengo através de intermediários brasileiros, que, segundo esses intermediários, estão autorizados a trabalhar o nome do Valentim no futebol brasileiro. Mas a diretoria entende nesse momento que esse investimento é inviável. Não tem fluxo de caixa para poder fazer um investimento como esse. Então, nomes oferecidos, Flamengo no mercado, em busca de contratação para repor a saída do Fabrício Bruno e também pensando num volante. A ver qual será esse jogador que o Flamengo vai trazer, galera. Estaremos acompanhando e vocês também, com certeza, aqui no canal Vini Casagrande. Beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícia. Ficamos aí com o giro de notícias do Marco Brasileiro. Estamos falando do Flamengo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficamos por aqui. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.